Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leonardo Hilário, VP de Operações da PUC Angels, e hoje nós vamos conversar com o nosso conselheiro anjo, Daniel Eisenberg, formado em jornalismo pela Faixa, MBA em marketing pela FGV e mestrado em antropologia pela Universidade de Lisboa. Tem muita experiência na área de inovação, comunicação digital, design de serviços, design thinking e experiência do usuário. Já trabalhou em empresas como Accenture Portugal, a Unicorn Factory em Lisboa, a Ciatec, UOL, e palavra-chave que é a sua própria agência. A sua frase de impacto: para inovar é preciso liderar com coragem. Daniel, seja muito bem-vindo, cara, e eu já te passo a palavra aí fazendo a primeira pergunta. Eu quero agradecer, primeiramente, o fato de você ter embarcado nessa jornada aí com a gente, né? A gente valoriza aí todos os nossos conselheiros anjos. Eu sei que a gente fica feliz de ter pessoas embarcando nessa jornada com a gente, e eu agradeço já de antemão. E eu queria que você contasse um pouco como foi o seu início, cara, o início de carreira. Eu vi aqui que, dentre as suas formações, você tem nada menos que um mestrado em antropologia. Bem interessante isso daí, eu queria que você contasse um pouco para nós. Fala aí, como foi lá o teu início? Como que você começou nisso tudo? Beleza. Obrigado aí, Léo, pela recepção. Então, eu comecei em publicidade, depois eu mudei para jornalismo, né? Porque eu sempre gostei da comunicação como um todo, mas a gente tem que fazer uma escolha, né? Que é a habilitação que você vai. Então, eu acabei, no fim das contas, né, indo para jornalismo, mas eu nunca me prendi em uma área ou em outra. Apesar de o mercado enquadrar a gente em caixinhas, isso é sempre um desafio. Agora, eu acho que isso vai mudar cada vez mais. Eu acho que a gente vai ter mais liberdade e, se bobear, a gente vai precisar navegar entre as caixinhas. Disciplinas, áreas de conhecimento, até dentro das empresas mesmo. Então, assim, eu comecei porque eu gostava muito de conteúdo e cultura. Eu queria ser redator publicitário. Quando eu fui para jornalismo, eu me apaixonei pelo digital que estava nascendo, era mato alto, sabe? Bem no começo mesmo da web, uma época de muito idealismo, né? E foi uma revolução como você sabe, né? Hoje a gente está anos-luz, né, numa outra vida digital. E quando eu estava na faculdade, eu sempre gostei muito de matérias que as pessoas em geral não curtem muito. Sociologia, comportamento do consumidor, psicologia social, aquela cadeira que a pessoa faz, ai meu Deus do céu, tem que fazer isso. Eu adorava. E anos depois eu acabei retomando isso no mestrado em antropologia. Porque assim, antropologia nada mais é do que estudo das culturas humanas, né? E isso não muda assim de uma hora para outra. A gente muda de tecnologia, muda de ferramenta, mas a gente tá o nosso software e o nosso hardware são de 200 mil anos. Então, assim, é por isso que eu fui atrás dessa área. Bem interessante, cara. Eu, como engenheiro raiz, assim, eu digo engenheiro raiz porque dizem que o engenheiro é aquele cara que desmonta as coisas para ver como é que elas funcionam, né? Então, apesar de ser um engenheiro de computação, né, tá olhando ali para o futuro, vamos dizer assim, sempre novas tecnologias e tudo mais, mas você precisa voltar lá no passado e entender como que as coisas funcionam, até mesmo para você inovar. Então, achei interessante esse lance da antropologia, e eu estava aí nesse mato alto também, do início da internet. Ontem eu estava contando umas histórias dessa época. Mas me diz assim, é, como que foi o seu início? A gente tem muito estudante aqui em início de carreira na PUC Angels, durante a faculdade ou recém-formado. Os nossos conselheiros também aconselham, além de startups, esses estudantes, né? Então, conta um pouquinho para a gente como foi o seu início de carreira, as suas influências, as suas decisões ali, e conta aí essa tua jornada nas empresas até conseguir abrir a tua própria agência. Sabe? Primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, às vezes a gente não procura alguém do mercado, alguém, às vezes, até numa posição importante, alguém pode ser um empregador, porque a gente acha que vai levar um não, ou que a gente vai ser ignorado, né? Olha, às vezes a gente surpreende.
e vale a pena tentar, porque o não você já tem. O meu primeiro estágio em digital foi no JB Online, Jornal do Brasil, que foi o primeiro jornal brasileiro na internet. Ó, faz tempo isso aí. E um Na belo subida da dia, ponte, era na subida da ponte ali. isso, exatamente, exatamente, né? Um prédio enorme que acho que virou um hospital. O E, gasômetro, nem tem mais o gasômetro lá agora. pois é, olha, mas você está denunciando a nossa idade, Léo, você tem que parar com isso aí, entendeu? Ó, tá ficando mal pra gente, hein? Tá ficando, tá? Então, o que Verdade, acontece? verdade. Né? Eu já tinha feito alguns estágios em publicidade e tal, eu já estava em jornalismo e eu queria muito entrar naquele negócio que estava começando, que era a internet comercial. E eu mandei um e-mail para o editor do JB Online. E o cara me respondeu, né? Eu me apresentei e falei, pô, tal, quero entrar nessa área, mandei uns textos, falei, olha, tá aqui e tal. E o cara falou o seguinte, olha, dia tal, semana que vem, aparece aqui para a gente bater um papo. E eu fui estagiar no JB Online. Foi assim, do nada. Então, primeiro conselho que eu posso dar é sonha, tenta, né? Procura as pessoas. Tem alguém que vai te responder e abrir uma porta. Então, foi assim que começou. E eu peguei uma época de muita expansão dessa área digital, que acabou, inclusive, dando numa bolha, né? Que estourou. Início dos anos 2000, muitas ponto .com, tal, fecharam, depois a coisa virou, muitos anos depois. Então eu comecei assim, eu comecei na cara de pau e consegui entrar, pô, num tremendo veículo de comunicação. A galera pode não perceber isso hoje, ou ter essa noção, mas o Jornal do Brasil era, pô, se você, não sei nem como comparar hoje, mas era um meio importantíssimo de informação, competia com os grandes, né? Tinha mais credibilidade que o Globo. Sim, O Globo estava em segundo naquela época, era um veículo muito respeitado. verdade. E aí me diz uma coisa, eu vi que você tem experiência em empresas no Brasil e em Portugal. Conta um pouquinho para mim, cara, como é que. Para mim, não, né? Para todo mundo aqui que está nos assistindo, como que é as diferenças que você viu, como é que é esse mundo de inovação aqui no Brasil, aí em Portugal, se tem diferença, se não tem, conta um pouco dessa experiência aí para gente. Tem diferença, olha, Portugal, Portugal tem um paradoxo, né? Talvez você já tenha ouvido falar do ecossistema de startups em Portugal, que é muito forte. E é verdade, o Web Summit é em Portugal, né? Todo ano é o evento de inovação. Então, é uma potência de inovação, mas é uma potência localizada nesse ecossistema, tá? E eu sou mentor de startups em Portugal. Quando você vai para o mercado empresarial, a coisa é um pouco diferente. E eu tenho a minha teoria do porquê, tá? Quer dizer, tem algumas causas aí. Primeiro, cultura mesmo, né? O português, ele tem uma aversão à incerteza, tá? Não é só o risco. O português é muito cauteloso, né? Ele quer saber muito bem onde ele está pisando. E aí você demora um pouco mais a conseguir realmente destravar a inovação. E em Portugal, você tem uma questão que é um mercado muito menos competitivo. É um mercado pequeno, Portugal é um país pequeno, é menor que São Paulo, né? E não existe muita concorrência entre empresas, a coisa está muito bem acomodada. No Brasil, a gente está acostumado, primeiro, com uma concorrência muito forte, agressiva, e a gente está acostumado com crises, né? Todo mundo de qualquer geração já passou por várias crises, né? Não, PhD em Econômicas, crise, políticas, isso. exatamente. Então, a gente aprende a se virar e a ser criativo desde sempre, porque senão você não consegue avançar, você não consegue empreender, você não consegue grandes coisas. E isso faz com que o brasileiro seja, na prática, mais criativo e mais safo. E isso, por conta dessa necessidade toda, eu acho que a gente tem, e as empresas, consequentemente, um apetite por inovação maior. Então, Portugal tem mercado? Tem. Mas tem um mercado que é um trampolim. É tipo um hub. Você
entra em Portugal e muita startup faz isso, para ir para o mercado externo, Europa, Estados Unidos, né? Então, eu vejo Interessante. essas diferenças fundamentais aí. Não, e eu vivi isso na prática, cara. Eu fiz uma viagem pela Europa com meu irmão, é, na época da entrada do euro como moeda impressa, né, de 2001. Foi no Réveillon de 2001 para 2002. A gente foi fazer uma viagem. Ele morava lá, ele estudou na França, então eu fui lá visitá-lo e a gente fez não posso dizer que foi um mochilão, né? A gente alugou um carro e foi rodar pela Europa. E eu falei, cara, e aí? Eu me preocupo com a moeda ou não? Eu tenho dinheiro de um monte de país aqui e tal. Ele me falou, Léo, fica tranquilo, tem todo um processo aqui. Primeiro você vai poder pagar na moeda, eles vão te dar o troco em euro. Depois você. Tipo, a gente já tinha passado por 4 trocas de moedas, né? Então ele falou, pô, é igual aquilo ali. Depois, 5 anos depois, se você ainda tiver, você pode ir no Banco Central e os caras fazem o câmbio para você e troca. Resumindo, né, a nossa conversa. Cara, no dia 2, a cidade que a gente estava no norte da França, ela parou, bicho. A França toda estava nos bancos trocando os francos. A Europa inteira foi para o banco trocar por euro. E os caras falando, bicho, não tem papel impresso suficiente para trocar tudo agora, bicho. Nós demos 2 anos aí para realizar essa troca e estava todo mundo desesperado no banco querendo ali, né, querendo o euro impresso para poder. Numa época que não existia Pix, não existia cartão de débito, não tinha. Né, isso foi de 2001 para 2002. É uma forma de medo, de insegurança, né? Que o pessoal foi para essa É, corrida. O europeu, em geral, ele é mais cauteloso, mais, né, tal, é desconfiado, tem medo de ficar na mão. a inflação de 2% ao ano é um absurdo. O que vai acontecer? Socorro, que desespero. E me diz uma coisa: tem algum outro trabalho, cara, algum outro projeto que você gostaria de comentar, assim, que te marcou, que te define, que alguma situação ou empresa ou projeto que você participou que você gostaria de trazer para a gente? Sim, muito tempo atrás eu trabalhei numa operadora de telecom, tá? Em Brasília. E teve um projeto que eu liderei junto com um parceiro de outra área, que foi o portal de serviços daquela operadora. É isso aí, faz 20 anos, tá? Então, você ter autosserviço na internet, que você podia fazer muita coisa, hoje isso é trivial, né? Ver detalhe de uma conta, pedir um serviço, etc., né? Ter gráficos de uso de telefonia, internet, aquilo foi revolucionário. Mas para fazer aquele projeto acontecer, e isso é muito importante para quem vai entrar ou está começando no mundo corporativo, você tem que costurar parcerias, né? E isso foi para você conseguir mudar qualquer coisa, muita gente tem que comprar ideia. Então você tem que trabalhar uma questão de influência, de política interna, né? De você ter a cenourinha certa no momento certo, para uma pessoa que tem que vir para o teu lado, porque senão você não consegue fazer isso sozinho. Então eu fui aprendendo enquanto eu fazia, apanhei bastante, mas acabou funcionando, eu consegui, vamos dizer, atraindo aliados para aquilo realmente acontecer e saiu realmente um projetão. Então, só para dizer que a inovação ela passa muito, em primeiro lugar, pela cultura interna da organização. Se você não furar aquelas barreiras, você pode ter a melhor ideia do mundo, não vai rolar, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo e que eu fui aplicando assim, em muitas outras situações. Base, né? Base. Cara, eu vou fugir um pouco, vou sair da curva aqui um pouquinho, fazer uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, que foge ao tema, assim, da conversa em específico, que é a PUC Angels. A gente montou a PUC Angels em cima do conceito de que a educação pode mudar o mundo, mas ninguém aprende com fome. Então, a gente sempre atua nesses 2 pilares de prover educação, tentar trazer a educação, né, da melhor maneira possível e mudar o mundo com ela, e, ao mesmo tempo, né, ajudar o combate à fome para que essas pessoas consigam. Né, ninguém vai aprender com a barriga vazia. E a gente usa todo esse ambiente de empreendedorismo, inovação.
né? E a gente junta essas pessoas no torno dessa comunidade para poder atingir esse objetivo. Como que você vê, como que você usa, enxerga isso no seu dia a dia, esse incentivo à educação como ferramenta para mudar o mundo e o combate à fome? Isso é muito interessante porque, primeiro, é sempre bom lembrar que inovação não é sinônimo de tecnologia, né? A gente desenvolve, usa tecnologia para o bem e para o mal. O que muda as coisas é mentalidade, é base, é estudo. A gente não pode mais parar de aprender, né? Aprender, desaprender, reaprender. A gente vai passar o resto da vida fazendo isso. Então, essa missão, ela é fundamental para o desenvolvimento, porque a gente precisa liderar a mudança. Agora, tem coisas que a gente gostaria de mudar e não tem o poder, não tem capacidade de mudar, como são essas desigualdades sociais, por exemplo. Se a gente não pode mudar, a gente pode tentar mitigar. Então, o que a PUC Angels faz, de alguma maneira, e que muitas organizações fazem também, e pessoas, é preencher um espaço que é deixado pelo Estado. E eu não estou falando de governo, hein? Atenção, eu estou falando do Estado, né, com E maiúsculo. Então, ter essa visão é muito interessante e realista, né, e nobre. Assim, cara, tem esse espaço que não está sendo ocupado adequadamente. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte. E investindo nessa mudança de cultura, visão, para conseguir realmente inovar. Exato, exato. Captou bem a ideia. A ideia é essa mesmo. Todo mundo tem problema, tem espaço para todo mundo, e por que não ajudar com aquilo que você tem sobrando, né? Conhecimento, tempo, dinheiro, sangue, né? Afinal de contas, a gente, eu brinco, eu falo, a gente só doa o sangue que está sobrando, por isso que você tem que doar a cada 3, 4 meses. Se eu doar todo o meu sangue, não adianta de nada, porque eu vou doar uma vez só. Então, qualquer doação é válida, né? Qualquer ajuda nessa parte é válida, seja ela pequenininha ali, local, no teu, ou grande, no mundo inteiro, já ajuda. Muito bom, muito bom. E aí, cara, voltando a você agora, ao nosso tema, né? Ao tema da reunião, conta para. A ideia aqui é ajudar alunos e empresas, pessoas e CNPJs em alguma coisa, a crescer, a criar, a botar uma ideia no papel, tirar uma ideia do papel. Conta um pouco para a gente, o Daniel especificamente, aonde que ele vai ajudar as empresas ou as pessoas a mudarem de vida, a crescer, a evoluir. Aonde exatamente você entra aí para agregar valor? Tá. Eu estava falando que eu tenho desde a faculdade, uma experiência que é muito múltipla, né? Já passei por várias transições de carreira, tá? E eu uso isso nas mentorias, porque a gente precisa ter uma visão do todo, até para conseguir vender a nossa ideia. Porque quando a gente tem uma ideia, por melhor que seja, pode ser uma tecnologia, pode ser um processo novo, pode ser, enfim, um serviço, a gente precisa de apoiadores, né? Existem aceleradoras, incubadoras como a PUC Angels, né, mundo afora, mas tem uma hora em que você precisa ter recurso de organizações ou de órgãos, né, oficiais. E para isso, a gente precisa tentar entender como é que esse pessoal pensa. Então, a gente precisa dialogar com pessoas do mercado, com empresas, às vezes até com órgãos do governo. E eu ajudo fundadores de startups nisso, por eu já ter passado, né, por várias posições. Eu já usei muitos chapéus. Então, já tive a minha própria agência, né, pequena, digital. Então, eu já fui empreendedor e já apanhei muito. E a gente aprende como? Apanhando, né? E eu procuro passar, isso é uma forma de devolver, inclusive. Eu fui ajudado por muita gente. Então, é uma forma de repassar, né? Uma visão realista. E é claro que aí entra a parte técnica, né? Eu venho da área de comunicação, design de serviço.
experiência do usuário, né? UX, design thinking. Então, eu diria que é uma combinação dessas duas coisas. É um conhecimento que eu acumulei nessas áreas, né? Proposta de valor em marketing, né? Quer dizer, como é que eu posiciono o meu produto, o meu serviço, mas eu junto isso com uma visão do tipo, cara, mas como é que as coisas funcionam mesmo, né? Por que que alguém vai te ouvir? Qual é a tua abordagem? Qual é o discurso de venda? Que problema dele você vai resolver? Então a gente precisa entender qual é o problema do cliente, consumidor, cidadão, etc., mas de quem vai entrar com recurso para você fazer isso também. Então, eu procuro ajudar dessa forma. Exato, legal. Não, uma visão 360, muito bom. E o papel, a gente deu esse nome, inclusive, Conselheiro Anjo, porque ele é mais que um mentor, não mais no sentido de superioridade, é mais porque o conselheiro, ele faz mais coisas, e é anjo no sentido de que ele não é um conselheiro ali que simplesmente dá conselhos, né? Não, ele põe a mão na massa, ele está ali no dia a dia, ele entende mais coisas, ele o conselheiro anjo, o nosso conselheiro anjo aqui, ele tem essa gerência dentro da empresa ou da pessoa, bem mais próximo ali do que um mentor, né? Bem nesse sentido mesmo. Muito legal. E, cara, pô, adoraria ficar 2 horas batendo um papo contigo aqui. Tem um monte de pergunta para te fazer aqui, pessoal, mas então chegou no final aqui da nossa conversa. Eu quero, antes de te passar a palavra para umas considerações finais, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter entrado nessa com a gente aqui. Boa sorte nessa. Você me contou que, né, tá voltando para o Brasil, então estamos te esperando por aqui. Boa sorte nessa transição, mais uma, tá? E espero vê-lo mais vezes daqui para frente, cara. E aí eu te passo a palavra para as considerações finais aí, para a gente poder encerrar. O que eu quero deixar aqui de recados é um lembrete, né, que inovação não é tecnologia. Melhor, não é só tecnologia. A inovação, ela passa pelo fator humano. A gente precisa entender que problemas reais têm que ser resolvidos, né? A gente precisa entender como as pessoas pensam, sentem o mundo, se comportam, para a gente conseguir direcionar a nossa energia. E inovação passa por aí, tá? A gente precisa olhar muito para esses fatores humanos e a tecnologia entra como meio. Você vai usar a tecnologia, mas a serviço de uma visão. Então, eu queria deixar isso, sem, por mais técnico que seja o teu produto, eu queria deixar essa mensagem. E agradecer mais uma vez aí pelo espaço. Depois de 8 anos em Portugal, tô voltando para o Brasil e, como eu falei, eu quero devolver, né? Assim como eu fui orientado em muitos momentos, eu quero tentar passar isso, tá? Para pessoas que estão fazendo um negócio super difícil, que é empreender e botar a cara na janela para fazer diferente. Maravilha, maravilha. Muito obrigado e, cara, que a força esteja com você. Grande abraço. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.